Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando este programa, que rezam conosco por meio do Evangelho, aquilo que a Igreja nos traz todo dia, o Evangelho da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Escutemos a palavra e possamos alimentar-se dela. O Evangelho está em Mateus 3, de 22 a 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta o conflito de Jesus com os mestres da lei. E os mestres da lei afirmam categoricamente que Jesus está possuído pelo espírito do mal, chamado de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Jesus é confundido com o mal. Aquele que é o sumo bem é desprezado por muitos e até por seus próprios familiares. E assim, meus amados irmãos, nós vemos que essas pessoas confundem o mal com o bem. Aliás, chama de bem aquilo que é mal e chamam o mal de bem. Aquele que é o sumo bem é desprezado por muitos e até por seus familiares que acreditavam que ele havia enlouquecido. E Jesus explica-lhes aquela lógica perversa. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. E Jesus veio lutar contra as forças imperiais do mal presente no coração do homem. E essas forças imperiais que estão presentes no coração do ser humano, elas vão se estruturando na sociedade por meio da iniquidade, por meio da injustiça. Por isso que para a igreja, o pecado que está estrutural, ou o pecado estrutural, que estão presentes nessas estruturas, não basta só lutar contra o pecado nas estruturas, mas é preciso lutar contra o pecado que está dentro do coração do ser humano, dentro de cada um de nós. E Jesus explica aquela lógica perversa. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Um reino se divide contra si mesmo, não poderá manter-se. Jesus veio para lutar contra as forças, essas forças do mal. Mas, infelizmente, muitos não acreditam na existência do mal, muitos ainda acreditam que o diabo não existe. E disse sabiamente o Papa Pio XII que o maior ardil do demônio é convencer o mundo de que ele não existe. Isso é a astúcia demoníaca. É colocar na cabeça do ser humano que ele não existe. Isso é um ardil. Ou ao menos insinuar a ideia de que ele não está presente naquele momento. A sua arte é disfarçar a sua presença e fazer-se não visto. Não estou aqui dizendo que para que nós possamos atribuir tudo e todas as coisas responsabilizando o diabo.
Mas podemos sim dizer, com certeza, que aonde está o mal, ali está o demônio, por detrás. E aonde está o pecado, há sempre, é nós que pecamos, mas sempre tem uma tentação, entendeu? Uma tentação externa, que vem de encontro com aquilo que a gente tem internamente, a nossa desobediência, o nosso desejo de afrontar a Deus e o nosso desejo de querer viver sem Deus. Então, ao lado disso, nós vamos nos convencendo também que o pecado não existe. Hoje, mais do que nunca, o demônio e o pecado têm entrada fácil, por funcionarem sem ser notados, mudando o nome das coisas, ou invertendo o nome das coisas, chamando de bem, de mal, e o mal de bem, como eu já disse. O impostor fabricando impostura. Temos sido vítimas de um racionalismo, de um fundamentalismo, de um cientificismo, com sério desvio, descaso, principalmente da lei natural, da lei de Deus. E quando isso ocorre há uma confusão, são ideologias que vão sendo difundidas, são ideologias que vão sendo disseminadas no meio do coração, no meio da humanidade. E invertendo o nome das coisas, né? Vai chamando a mentira de verdade e a verdade se torna mentira. Veja que confusão. Temos sido vítimas desse momento que a gente vive, quando nós vamos invertendo a posição das coisas. O que era bom passa a ser mal e vice-versa. Evidentemente, não se pode pôr em dúvida que muitos dos fenômenos que os tempos antigos tinham como possessões ou chamados de demônio, hoje, claro que à luz dos conhecimentos atuais, eram desvios patológicos, obviamente. Mas não podemos nunca negar a existência do demônio, da sua ação maléfica, do pecado, e o que Jesus veio fazer nesse mundo. Justamente destruir, a Bíblia diz, destruir a força do príncipe desse mundo, derrotá-lo, derrotar o poder da morte, destruindo assim o pecado. Destruindo o pecado, Jesus destrói o demônio e também todo o mal. Porque o que leva, o que abre possibilidade para o homem se autodestruir é o pecado. E do pecado, nenhum ser humano pode livrar-se por si mesmo, a não ser Jesus Cristo, que veio aniquilar as forças do demônio, as forças do pecado. Jesus é mais forte, é aquele que pode limpar o coração do ser humano e expulsar dele todo o mal. Ele veio para nos libertar do poder do mal, do pecado e de Satanás. E a pior escravidão que existe é considerar-se livre do dever de ser justo. Que nós possamos nos converter ao Senhor e que Jesus nos liberte desta confusão. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que jamais blasfememos contra esse pecado, que não há perdão, a blasfêmia, ou o fechamento da razão, da inteligência, do coração, à Tua graça, ao Teu Espírito. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.